Olá pessoal, tudo bem? Esta semana eu trouxe este livro aqui, Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, publicado pela FEB. É um livro muito interessante. Confesso que eu não tinha lido ainda, apesar de tê-lo já em minhas mãos em vários momentos, mas eu acho que não era a época certa para ler, apesar de que eu sou de uma época que os pais, as pessoas mais velhas falavam que a gente não deveria falar determinados assuntos, era como se fosse um tabu, o suicídio, nome de certas doenças. Então talvez eu até me acostumei um pouco com isso, então o nome do livro não me atraiu muito bem, mas eu entendo que os livros espíritas têm momentos para que a gente o leia. Eu brinco que é como se o livro nos escolhesse e quando a gente lê, realmente é aquilo que a gente precisava escutar. Na realidade, a gente não sabe lá muito bem o que acontece, mas a própria espiritualidade nos intui para que façamos uma leitura mais adequada com aquilo que nós estamos aí vivenciando, enfrentando ou necessitando aprender. Então sempre nós somos aí influenciados. Por isso que muitas vezes um livro que agradou muito uma pessoa não vai agradar outros. Então é difícil até recomendar livros exatamente por causa disso. Mas está aqui a recomendação da semana. A Ivone foi uma médium realmente com uma característica de mediunidade muito interessante, bem desenvolvida, fez aí publicou vários livros, né? Este livro aqui, na realidade, aqui está como o Espírito Camilo Cândido Botelho. Foi assim que foi publicado, mais tarde que se veio saber que era o Camilo Castelo Branco. E ficou por volta de 13 anos, ele chama aqui de Vale Sinistro, onde o pessoal chama de Vale dos Suicidas. Ele ficou mais ou menos uns 13 anos até ele ser resgatado, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Ele tinha ali episódios onde lembrava o que ele tinha feito. O Camilo, ele se suicidou porque não conseguiu enfrentar uma cegueira que ele teve. Ele era um escritor e ele precisava disso para sobreviver, não era uma pessoa de posses. Então, não aguentando essa situação, ele acabou se suicidando e quando chegou do lado de lá, ele viu que as coisas não resolveram, muito pelo contrário, ficou bem pior do que ele imaginava. Ele não imaginava que a vida continuasse. E ali ele fica então por uns 13 anos, ali no Vale dos Suicidas, até ser auxiliado pela Legião dos Servos de Maria. Graças a Deus existe aí esse trabalho que Maria de Nazaré coordena, que é feito ali de auxílio para as pessoas que estão nessa situação. E é um trabalho muito interessante, muito disciplinado, e aí o Camilo, em todas essas páginas, ele vai descrevendo o que acontece com ele, o que acontece com as pessoas que foram resgatadas junto com ele, desde que ele entra ali no hospital, Maria de Nazaré, depois ele passa por um tempo de tratamento, depois um tempo de aprendizado e assim por diante. Estas páginas aqui foram passadas para a Ivone, através da psicografia, pelo Camilo, a partir de 1926, em vários momentos, em várias reuniões. Então, ele passava pequenos pedaços, como se fosse ali um noticiário, vamos dizer assim, um ensaio literário. Ele não foi passando isso de uma vez, pelo contrário, depois a gente entende que ele estava em tratamento, ele estava em estudo no plano espiritual, e em alguns momentos ele conseguia fazer esse trabalho aí de psicografia, acompanhado pela espiritualidade, e vai passando aí vários anos. Imagina, ele começou em 1926, o Chico publicou o Nosso Lar em 1944, então é bem antes até das coisas que o André Luiz conta, que ele vivenciou também no umbral. E aí, passado alguns anos, a Ivone até comenta com ele, se iria ser publicado ou algum livro que queria ser feito, pelo menos para terminar aquele trabalho, que o trabalho realmente ele não tinha ainda essa feição aqui de um romance, de uma história romanceada.
Mas daí o Camilo comentou com ela que já estava reencarnando e teria condições de completar. Então isso aqui ficou engavetado um bom tempo e passado aí muitos anos, o Leon Diniz veio e acabou fazendo uma revisão do material, não mudando muito o conteúdo, mas pelo menos ligando, né, as histórias aqui. E esse livro foi publicado em 1955. Vale a pena ler, tem muitos ensinamentos aqui importantes para quem é médium, para quem trabalha em reuniões de doutrinação, reuniões mediúnicas, onde muitas vezes se manifestam irmãos que vêm dessas regiões. Seria interessante até para saber o que eles estão passando, como eles são auxiliados e como eles são preparados para as novas reencarnações, onde eles vão passar de novo para aquilo que tinha sido programado. Então fica aqui a recomendação da semana, Memórias de um Suicida, de Camilo Cândido Botelho, que nós sabemos que aí é o Camilo Castelo Branco. Ok, pessoal? Se quiserem outros vídeos, é só olhar ali no canal, Estante de Livros Espíritas, e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim o permitir.